Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Se você é torcedor do Operário, Ferroviário, também saiba que é uma grande satisfação receber a sua visita aqui no canal Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo de Vila Nova e Operário pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, rumo aos 11 mil inscritos. Nesse mês de julho, eu tenho confiança que a gente ainda vai chegar aos 11 mil inscritos já neste mês. Mas deixe o seu like, que é aquela maneira de falar, olha, eu gosto do trabalho, eu apoio o trabalho do Futebol 62. E se você quiser deixar o seu comentário, essa é a minha interação preferida, né? Porque você comenta, você dá um feedback pra gente, você apresenta a sua opinião. No Futebol 62 todos opinam. Nós que estamos de cá opinamos, mas vocês que estão aí do outro lado da tela também opinam no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402-7562. Lutei Magazine ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Vamos lá, vamos falar de Vila Nova e Operário, Operário e Vila Nova. Primeiro, vamos trazer aqui as principais informações, os principais dados do jogo. Começamos pelo serviço do jogo. Aí está, Campeonato Brasileiro da Série B, 16ª rodada. Estamos caminhando para o final do primeiro turno. O jogo acontece nesta sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, às 19 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Para quem quiser ver o jogo por imagem, eu não vou divulgar que pirataria, tá bem, gente? É a Disney Plus, o streaming, quem vai transmitir. Existem vários outros canais que transmitem, mas transmitem de maneira ilegal, inclusive isso não traz nenhum tipo de recurso para os clubes. Então vamos apoiar aqui quem investe no campeonato, no caso a Disney Plus. As campanhas das duas equipes. O Vila Nova, 22 pontos, 8º colocado, 15 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 48% de aproveitamento. Do outro lado, o Operário com 17 pontos em 14º lugar, também 15 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 37% de aproveitamento. A equipe paranaense luta para se afastar da zona do rebaixamento. Agora o retrospecto entre as duas equipes. Os dados são do futeboldegoias.com.br, são 8 jogos na história. 4 vitórias do Vila, 1 vitória do Operário, 3 empates, 9 gols colorados, 6 gols alvinegros. E a arbitragem para hoje, todo mundo lá de São Paulo. João Vitor Gobi apita o jogo, o Miguel Catanel Ribeiro será o primeiro auxiliar e o Gustavo Rodrigues o segundo. No VAR, o Rodrigo Guarizo, um quarteto paulista para Vila Nova e Operário, logo mais no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E agora a gente vai falar das formações das duas equipes. De um lado, Luizinho Lopes, do outro, Alex, um craque do futebol brasileiro, né? Grande Alex, ex-Curitiba, Palmeiras, Cruzeiro, também atuou no Fenerbahçe da Turquia. Vamos lá, vamos trazer aqui as escalações para as duas equipes, tanto colorados como alvinegros. Vamos começar, claro, pelo time goiano, Vila Nova, do técnico Luizinho Lopes. O Vila deve ter 2 mudanças para esse jogo contra a equipe do Operário. 2 jogadores que têm lesões mais graves seguem fora, são os desfalques, Gabriel Poveda e Jean Mota. Por outro lado, o Vila tem novidades. O Alisson Maia, recuperado, zagueiro, o lateral esquerdo Formiga, que cumpriu suspensão automática, o Natan Melo, contratado nessa janela, já regularizado no BID, e o Pedro Romano, zagueiro, que vem do Distrito Federal, também contratado nessa janela, também já regularizado e à disposição do técnico Luizinho Lopes. Porém, apenas o Formiga e o Alisson Maia é que devem aparecer no time titular. Então nós temos um Vila aí de House no gol, Elias,
o Alisson Maia voltando à formação titular do Vila, Thiago Pagnussá e Formiga, o meio campo com o João Vieira, o Igor Henrique e o Dodô, lá na frente o Bruno Xavier, o André Luiz e o Guilherme Parede. Este é o 11 do Vila no 4-3-3, duas substituições em relação ao time que começou o jogo contra a Ferroviária. O Alisson Maia no lugar do Everton, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, é um desfalque do Vila, e o Formiga voltando no lugar do garoto Igor, que foi titular lá na cidade de Araraquara. Agora vamos trazer o time do Operário, né, do técnico Alex. Eu torço muito pelo sucesso do Alex, sabe? Porque eu gosto quando jogadores que foram muito bons tecnicamente, eles conseguem ter força, assim, representatividade. Por quê? Normalmente são times e treinadores com mentalidade mais ofensiva, né, que gostam mais de colocar os seus times para jogar. Por exemplo, o Luiz Henrique, né, que agora faz um grande sucesso no PSG, ele era um grande jogador. Então acaba que o cara tem essa vocação um pouco mais ofensiva. O Operário, que não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, tem desfalques, né? O Joseph, lembram dele? Já jogou no Vila, era volante, agora tem jogando mais de zagueiro. Daniel Amorim, outro ex-Vila Nova, e o Marcos Paulo. Os três estão fora do jogo desta sexta-feira. Por outro lado, o volante Zuluaga, ele volta de suspensão, né, e volta também ao time titular do Operário. Vamos conferir então a formação do Operário, disposta aí num 4-3-3, com Wagner no gol, a primeira linha ali com Diogo Matheus, o Gabriel Feliciano, Miranda e Cristiano. Os dois volantes, Zuluaga e Neto Paraíba, o Bosquilha, que é um excelente jogador. Acho que é um jogador que valia muito a pena o futebol goiano ficar de olho, porque é um jogador que tem muita capacidade técnica, um excelente meio, é o jogador mais perigoso desse time do Operário. Lá na frente, Rodrigo Rodrigues, um bom finalizador, vale, o Vila precisa ter cuidado com ele, Vinícius Mingotti e o Pedro Lucas. O 4-3-3 do técnico Alex para enfrentar o Vila Nova logo mais no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Antes da gente entrar propriamente na análise do que eu imagino do jogo, eu quero mostrar uma situação para vocês. Vou compartilhar aqui a tabela de classificação da Série B neste momento. Olha só, aí está. O Vila aparece na 8ª colocação, 22 pontos. Algo que eu penso ser pertinente e importante para esse momento, até moralmente falando. Se o Vila vencer o jogo de hoje, e esse é o único jogo da Série B que acontece nesta sexta-feira, o Vila vai dormir no G4. Isso, porque o Vila vencendo, ele chega a 25 pontos, ultrapassa a Chapecoense, ultrapassa o Atlético Paranaense, ultrapassa o Remo e ultrapassa o Avaí, que é o 4º colocado neste momento. Chegando a 25 pontos, o Vila ocupará, pelo menos até amanhã, a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. É claro que todos ainda jogarão, inclusive há um duelo aí direto, né, que é o jogo entre Chapecoense e Remo. O Atlético Paranaense pega o Goiás e o Avaí enfrenta o Atlético. O Vila precisaria de uma combinação de 3 resultados para manter-se no G4. Qual seriam esses 3 resultados? O Remo não ganhar da Chapecoense, se der aí, e a questão, um empate, né, nesse Remo e Chapecoense seria o ideal para o Vila, porque se a Chapecoense ganhar, o Vila dificilmente vai tirar essa desvantagem que tem no saldo de gols. Então seria um empate entre Remo e Chapecoense. O Avaí não vencer a equipe do Atlético, o jogo é lá em Minas Gerais, e o Atlético Paranaense não ganhar do Goiás. Então uma combinação de 3 resultados com a vitória do Vila, para o Vila já assumir a 4ª colocação nesta rodada. O Vila ganhar, a Chapecoense e o Remo empatarem, o Atlético Paranaense não ganhar do Goiás e a equipe do Avaí não ganhar do Atlético. Não é fácil a combinação, né? É muito resultado você contando, mas eu acho que o que mais valeria para o Vila é voltar a sentir esse gostinho do G4, sabe? Para você pegar essa confiança de que você pode estar lá novamente. O Vila passou por um hiato grande de 5 derrotas seguidas dentro da Série B, mas se vencer hoje vai ser a primeira vez que o Vila vai emplacar 3 vitórias nesta edição, mas dá essa sensação de proximidade, sabe? Eu tô perto, inclusive assim, dormi dentro do G4. Acho que dificilmente mesmo que o Vila vença, ele termine essa rodada no G4, apesar das possibilidades que eu citei para vocês. Mas ele traz aquela confiança de que está vivo na briga outra vez. Então, matematicamente, esse é um jogo fundamental para a equipe do Vila.
Todo time na Série B merece respeito, todo time na Série B pode te complicar, porque ela é uma competição tecnicamente muito próxima. Se você pegar os times do G4 com o Z4, fazem jogos duros. Constantemente, acontece toda hora isso. Jogos acirrados entre equipes da parte de cima e da parte de baixo da tabela. Mas o Vila tem que aproveitar o seu fator casa. Tem que se impor dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, voltar a vencer dentro de casa. O Vila que não tem conseguido bons resultados recentes no Oba, perdeu as 2 últimas vezes que jogou por lá. Aliás, não, perdeu 2, depois ganhou uma, né? Vem de uma vitória no Oba contra a equipe do Atlético. Então é manter essa sequência de vitórias dentro de casa, voltar a melhorar o seu aproveitamento dentro de casa e assim voltar forte a essa briga pelo G4. Porque o momento para o Vila é para isso, é para se aproximar, para voltar à briga. É o que o Vila tem para essa reta final de turno. E o jogo de hoje ele tem uma importância grande para isso. Porque se você perde, se você empata, volta toda aquela desconfiança. Sabe? Toda essa desconfiança que vem sendo apagada com essas 2 vitórias recentes sobre o Atlético, sobre o Ferroviário, ela vai voltando a ganhar força de novo. Então hoje é um jogo para o Vila se consolidar dentro do campeonato. Para o Vila mostrar que ele realmente é um time da parte de cima da tabela. Ninguém é time de G4, né? É muito difícil falar, esse time é um time do G4, mas é um time da parte de cima da tabela, que você está na briga, que você está vivo. Então, para isso, eu acho que a equipe vai ter que ter uma postura diferente daquela que teve diante do Atlético no Oba. É claro que a gente já está falando de um pouco mais de trabalho, de mais alguns treinos do técnico Luizinho Lopes, mas o Vila tem que conseguir se impor dentro de casa, tem que conseguir ser mandante. Sabe? Não é claro que isso não basta querer, né? Você tem que ter a capacidade para fazer isso, na marcação, na posse de bola, na estratégia, na altura que você marca. Então, isso é o que o jogo pede para o Vila hoje, imposição. Hoje, eu espero ver um Vila mais parecido com aquele do Lacerda no início do campeonato. Vila e Chapecoense, Vila e Botafogo de Ribeirão Preto, Vila e Atlético Paranaense. Para mim, o jogo pede aquela postura. Mesmo que o treinador seja outro, mas é um time agressivo na marcação, que não deixa o adversário respirar, pelo menos ali por 15, 20 minutos, você precisa ter uma intensidade muito grande para se impor e abrir o placar, que aí você muda o jogo, porque senão a partida vai se arrastando, vai ficando perigosa, vai ficando complicada, você em algum momento tem que começar a se atirar mais, dar espaço para o adversário, e o Operário não vem bem no campeonato. O Vila tem que se aproveitar disso para conseguir essa 3ª vitória consecutiva. A volta do Alisson Maia é interessante, é um zagueiro muito competitivo, é um zagueiro que dá solidez à defesa do Vila, não compromete. O Formiga volta nesse momento muito mais pelo currículo do que pelo futebol, né? O Igor não jogou menos do que o Vinícius, do que o Formiga, mas o Formiga volta pelo currículo, né? E aí o Formiga também precisa fazer esse currículo prevalecer. As atuações recentes do Formiga, pelo menos no meu entendimento, não são boas. Então foi bom o Igor entrar e mostrar-se competitivo, porque aí ele cria dúvidas, ou ele pressiona o Formiga, né? A atuação do Igor lá em Araraquara serviu para pressionar o Formiga. Ó, Formiga, se você não jogar aí eu entro. Então, quem sabe o Formiga deu uma reagida hoje. E o ataque do Vila, que eu gostei contra a equipe da Ferroviária, eu acho que a questão é conseguir manter aquele nível de atuação. Dodô bem, o André Luiz com participações importantes, Bruno Xavier com participações importantes, perdeu um gol feito, mas participou, deu assistência, se posicionou bem. E o Parede é que eu espero uma certa evolução dele. Parede até agora neste retorno ao Vila, com exceção daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele teve um desempenho interessante, nos demais ainda não foi nem sombra daquele Parede de 2023. Na equipe do Ferroviário, como eu citei, acho que vale a pena o Vila tomar muito cuidado com o Bosquilha, com o Rodrigo Rodrigues. São jogadores interessantes, são jogadores que, apesar da campanha ruim do Operário, mas são caras que trazem muita qualidade ao ataque do Operário.
Então o Vila pode ficar de olho, que são jogadores perigosos e que merecem uma atenção especial da defesa colorada, tá bem? Então essa aí é a minha perspectiva, as informações e também o que eu imagino que eu projeto para esse jogo de logo mais entre Vila Nova e Operário. Depois do jogo vem aquele nosso tradicional pós-jogo aqui para você, todas as análises, todos os números da partida. Mais um recado, a nossa reportagem estará hoje lá no Onésio Brasileiro Alvarenga com o nosso Patrick e o Alisson. Então se você vê ele lá no Oba, pode chamar ele, pode falar que você acompanha aqui o Futebol 62, ele vai ter todo o prazer em te atender. Ele está lá para isso, para fazer o bastidor do jogo, para acompanhar o torcedor, para fazer todas as filmagens e depois trazer aquele conteúdo bem legal para vocês aqui amanhã sobre Vila Nova e Operário. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência, por acompanhar esse vídeo até aqui. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.